tem sido um pilar da política externa chinesa por uma década, mas se tornou uma armadilha de dívida para nações pobres e de renda média? O primeiro-ministro do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, levantou fortes críticas sobre a entrega do porto de Hambantota para a China. O ex-presidente Mahinda Rajapaksa recebeu United States dólares dos Estados Unidos, 7,6 milhões da China Harbor para a campanha presidencial de 2015. Enquanto o mundo estava distraído com fronteiras, a China tem discretamente assumido os portos, as linhas de vida do comércio global. E Pequim está desfrutando de domínio estratégico sem ter que mobilizar um único soldado. Os portos controlam impressionantes 80% do comércio global. E a China controla portos em algumas das regiões mais sensíveis, como o Estreito de Hormuz, o Canal do Panamá e o Estreito de Bab el-Mandab. A China está envolvida em 129 projetos portuários em mais de 50 países. Esses investimentos vão além do superficial, incluindo propriedade direta, controle operacional e participações financeiras significativas. Mas essa nem é a real ameaça. O mais preocupante é que muitos desses projetos de infraestrutura estão se duplicando como bases navais chinesas. Isso não é apenas sobre negócios, mas uma ameaça global. Apesar da grande ameaça, alguns países já perceberam e começaram a cancelar a China. Os números evidenciam isso. De 129 projetos portuários, ao menos 115 estão ativos a partir de 2024, e os demais foram cancelados ou suspensos. Embora isso possa parecer uma grande vitória, a realidade é bem diferente. Para entender isso, vamos primeiro entender: 1. Como a China está ganhando controle sobre portos críticos, uma ameaça ao mundo, e como o mundo está reagindo contra essa invasão. O Partido Comunista Chinês está usando sensores para deletar e censurar postagens sobre um movimento na China. Suspeito que os bots do Partido Comunista Chinês sempre desgostaram de vídeos sobre a China no YouTube para suprimi-los no algoritmo. Se puderem clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso me ajuda muito com o algoritmo do YouTube, especialmente ao expor o Partido Comunista Chinês. Em 2024, o comércio global bateu recorde de 33 trilhões de dólares. Mais de 80% do comércio global, totalizando United States dólares dos Estados Unidos 26,4 trilhões em mercadorias, foi transportado por mar. Toda essa carga depende de uma coisa fundamental para chegar ao destino: os portos. Eles não são apenas docas para contêineres, mas a espinha dorsal da cadeia de suprimentos global. Para alguns países, como o Iêmen, eles são literalmente uma linha de vida. O país enfrenta uma grave crise humanitária e importa 90% dos alimentos por meio de seus portos. Por outro lado, 90% das importações e exportações da África são movimentadas por mar, o que não se restringe apenas às nações em desenvolvimento. A Ucrânia, um dos maiores exportadores de trigo, enviava cerca de 50 milhões de toneladas de grãos pelos seus portos no Mar Negro nos 8 meses antes do conflito com a Rússia. Essa quantidade alimenta cerca de 400 milhões de pessoas. Esses exemplos mostram a importância crucial dos portos. Imagine entregar o controle dos portos críticos do seu país para empresas chinesas. Soa assustador, não é? Mas é isso que a China está fazendo, não só com países pobres, mas também com alguns dos maiores países da Europa. Desde 2024, há 129 portos no mundo pertencentes à China. Desses, 17 pertencem majoritariamente à China e 14 têm potencial para uso militar. Isso significa que a China poderia atracar seus navios navais nestes locais. Se a China é tão ameaçadora, como está conseguindo controlar tantos portos estratégicos ao redor do mundo? Os métodos variam, mas o mais comum é o mais conhecido. E a maioria de vocês provavelmente já adivinhou. John Adams, um estadista americano, uma vez disse: existem duas maneiras de conquistar e escravizar uma nação. Uma é pela espada, a outra é pela dívida. A China está usando a mais letal, que é a dívida. A iniciativa do Cinturão e Rota é infame por emprestar pesadamente para nações em desenvolvimento. E quando elas não conseguem pagar, as empresas chinesas frequentemente assumem o controle de sua infraestrutura-chave. Um dos exemplos mais polêmicos é o Sri Lanka.
A China não apenas construiu um porto estrategicamente localizado na região do Oceano Índico no Sri Lanka, como também forçou o país a ceder 4.000 acres do porto e 15.000 acres de terra ao redor. Essa tomada de controle não foi por acaso. Ocorreu com a ajuda do então presidente do Sri Lanka e de alguns políticos influentes. Essa não é apenas uma história sobre um porto, mas de ganância, dominação e poder. Esta é a história do porto de Hambantota, situado em uma das localizações mais estratégicas do mundo. Está na principal rota de navegação entre o Estreito de Malaca e o Canal de Suez, o link comercial mais curto e importante entre a Ásia e a Europa. Foi aqui que o Sri Lanka viu uma oportunidade. Na época, aproximadamente 36.000 navios, sendo 4.500 petroleiros, passavam anualmente por essa rota. Apesar do Porto de Colombo, seu maior porto, estar a apenas 200 quilômetros de distância, ele já estava ocupado lidando com navios de contêineres. Eles decidiram construir o porto de Hambantota para oferecer serviços como reabastecimento, reparos de navios e troca de tripulação. Mas havia um problema. O Sri Lanka não possuía recursos para construir o projeto sozinho e buscou ajuda externa, mas foi rejeitado pela maioria dos países. A economia do Sri Lanka já estava em dificuldades e Hambantota era considerado um projeto comercialmente inviável. Foi nesse momento que a China, a querida amiga de todos, interveio para ajudar o Sri Lanka. A China começou a investir em vários projetos de longo prazo no Sri Lanka, e um dos maiores entre eles foi o porto de Hambantota. Para isso, a China concedeu um empréstimo de 1,3 bilhões de dólares ao Sri Lanka. O que se seguiu, porém, foi um padrão familiar, visto em quase todos os projetos da iniciativa do Cinturão e Rota. O contrato para construir o porto foi para uma empresa da China. Os trabalhadores, principalmente chineses, e o dinheiro usado para pagá-los vieram do mesmo empréstimo de 1,3 bilhões de dólares que a China concedeu ao Sri Lanka. Então, grande parte do dinheiro voltou diretamente para a China. 85% dos fundos foram emprestados pela China e 15% vieram da Autoridade de Portos do Sri Lanka. Autoridade de Portos do Sri Lanka. Isso fez dele um projeto de 1,5 bilhão de dólares no total. A construção, iniciada em 2008, foi conduzida pelas empresas chinesas China Harbour Engineering Company e Sino-Hydro Corporation. A China cobrou 6,3% comparadas 1% a 2%, normalmente oferecidas por instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Mas o Sri Lanka ainda concordou com o empréstimo chinês. Esses empréstimos são tentadores no curto prazo, mas prejudiciais no longo prazo. Quero dizer, tão prejudicial que pode quase escravizar um país com sua dívida. Em 2015, o porto estava concluído, pronto para aproveitar sua localização estratégica. Porém, as coisas não ocorreram conforme o planejado. O porto de Hambantota estava falhando. Não havia receita suficiente. Qual era o motivo? Por causa da má governança, falta de atividade comercial e industrial. E mais importante, não conseguia atrair navios de passagem suficientes. A maioria dos navios ainda opta pelo Porto de Colombo, mais desenvolvido, a 200 quilômetros de distância. Para lhe dar uma ideia, em 2012, Hambantota atraiu apenas 34 navios, enquanto Colombo lidou com 3.667 navios. Mesmo após a conclusão da segunda fase, as coisas não melhoraram muito. Hambantota recebeu cerca de 400 navios por ano, já Colombo teve uma média de 4.000. Até o final de 2016, as perdas acumuladas no porto totalizaram 304 milhões de dólares. Enquanto isso, a dívida seguia aumentando. O Sri Lanka devia à China quase United States dólares dos Estados Unidos, 1,7 bilhão em principal e juros. Até 2015, o pagamento anual chegou perto de 100 milhões de dólares. E adivinha? A China retornou propondo uma parceria público-privada, alegando perdas recorrentes para assumir a gestão e operação do porto. O Sri Lanka não teve escolha senão tomar uma das decisões mais difíceis de sua história. Em dezembro de 2016, o governo do Sri Lanka decidiu reestruturar o porto de Hambantota, em parceria com a China Merchants Port Holdings Company, CMPort, visando torná-lo comercialmente viável. Foram criadas duas novas entidades, Hambantota International Port Group,
Hambantota International Port Group e Hambantota International Port Services Company Limited, HIPS. A Hambantota International Port Group desenvolveria e gerenciaria o porto e o entorno, enquanto a HIPS operaria os serviços portuários. Após este acordo, a China passou a deter cerca de 70% do porto de Hambantota. Então, a China passou a deter a maior parte da propriedade e a autoridade para operar o porto. Mas por quanto tempo? Uma década? 20? 30? Não, a China alugou o porto por 99 anos. Você ouviu corretamente. Porém, mesmo após a aquisição, as obrigações de dívida do Sri Lanka permaneceram inalteradas. Porque a China não renunciou ao empréstimo em troca do porto. Em vez disso, investiu 1,2 bilhão de dólares para adquirir as participações. Esses fundos foram enviados ao Tesouro do Sri Lanka, possivelmente sendo usados para outros propósitos. Enquanto isso, a Hambantota International Port Group e a HIPS não herdaram responsabilidades do porto. Assim, mesmo entregando o porto à China, o governo do Sri Lanka ainda precisou pagar a dívida inicial. Em meio a todo esse caos, você deve estar se perguntando se a liderança do Sri Lanka não estava ciente dessas táticas chinesas. Eles estavam muito cientes. Na verdade, um homem estava no centro de tudo isso. Sob sua liderança, de 2005 a 2015, a dívida do Sri Lanka quase triplicou, passando de 15 bilhões para 44,8 bilhões de dólares. É aqui que entra a tática mais obscura da China: subornar os tomadores de decisão e garantir que eles permaneçam no poder pelo maior tempo possível. No Sri Lanka, a China teria subornado o líder a ponto do presidente ser chamado de fantoche chinês, já que Pequim influenciou quase todas as suas principais decisões. Esse homem era ninguém menos que Mahinda Rajapaksa. Durante o mandato de Rajapaksa, ele e seus 3 irmãos controlavam cerca de 80% do total de gastos do governo. Assim, ficou muito fácil para a China obter o que desejava, subornando as pessoas certas e promovendo projetos que beneficiavam apenas os interesses chineses. A influência da China cresceu tanto que suas empresas realizaram trabalhos a preços exorbitantes e sem responsabilidade. Durante a construção do porto de Hambantota, uma grande pedra bloqueou a entrada, impedindo o acesso de navios de grande porte, como petroleiros. Mesmo com a pedra ainda bloqueando o acesso, o porto foi declarado aberto, mas continuava perdendo negócios. Embora a China Harbor finalmente tenha explodido a pedra, o que chocou a todos foi o custo. Cobraram a impressionante quantia de 40 milhões de dólares só para explodir uma rocha. Isso gerou grande especulação. A empresa cobrava demais, ou parte dos 40 milhões eram propinas para Rajapaksa? Há mais. Rajapaksa também aprovou o polêmico projeto do Aeroporto Internacional Matala Rajapaksa, financiado pelo Banco Export-Import da China. O aeroporto estava condenado desde o início. Por quê? Porque apenas 6 mil dólares foram gastos em um estudo de viabilidade, mas mais de 80 mil dólares foram gastos em uma cerimônia extravagante com dançarinos e cantores para abrir prematuramente o porto de Hambantota no aniversário de Rajapaksa. A China foi tão baixa que até tentou influenciar as eleições no Sri Lanka. Segundo uma investigação do governo, durante as eleições de 2015, a China transferiu cerca de United States dólares dos Estados Unidos, 7,6 milhões de afiliados, para a campanha de Rajapaksa. 10 dias antes das eleições, quase 3 milhões e 700 mil dólares foram distribuídos em cheques para eventos, presentes e pagamento a figuras populares em apoio a Rajapaksa. Mas o Sri Lanka não é o único país onde a China usou a corrupção como ferramenta. Ela tentou isso em várias outras nações. E em alguns casos, as coisas explodiram de formas bizarras. Em Bangladesh, a China Harbor tentou subornar um oficial do Ministério das Estradas com 100 mil dólares dentro de uma caixa de chá. Parece absurdo, mas são apenas coisas da China neste ponto. Bangladesh proibiu a China Harbor de obter novos contratos no país. Outro caso ocorreu nas Filipinas, em 2009. A empresa matriz da China Harbor, a China Communications Construction Company, foi banida por 8 anos de licitar projetos do Banco Mundial. Claramente, essa estratégia não é nova para a China. Mas a China foi forçada a recuar pelos próprios cidadãos do Sri Lanka.
Após Mahinda Rajapaksa deixar a economia em caos, os sentimentos anti-China e anti-Rajapaksa estavam muito altos. O povo queria mudança. Foi quando Maithripala Sirisena, o líder da oposição, ganhou a eleição, prometendo principalmente expulsar a China e cancelar muitos de seus projetos. Cumprindo sua palavra, ele cancelou projetos chineses e tentou recolocar o Sri Lanka nos trilhos. Mas o dano já estava feito, e não apenas o Sri Lanka tinha que se preocupar. Até a Índia, maior rival regional da China, estava profundamente preocupada. Em 2022, um navio chinês, considerado de pesquisa científica pelos Sri Lanka e China, atracou no porto de Hambantota. Porém, Estados Unidos da América e Índia ficaram em alerta após essa movimentação. Porque este navio não era apenas um navio de pesquisa comum. Na verdade, ele era operado pela Força de Apoio Estratégico do PLA para fins militares. Embora registrado como navio de pesquisa científica marítima, descobriu-se que sua real missão era rastrear satélites e mísseis. Com 750 quilômetros, o navio poderia monitorar atividades em vários estados indianos. A situação agravou-se quando outros navios e submarinos chineses também atracaram no porto de Hambantota, elevando as preocupações regionais. Mas a questão é, o que a China ganhou com todo esse drama? O porto de Hambantota, próximo à Índia, está em uma localização estratégica perto do Canal de Suez e do Estreito de Malaca, cruciais para o comércio global. O Estreito de Malaca é crucial, pois por ele passam 80% do fornecimento de petróleo e cerca de 90% do comércio geral da China. Então, a China sempre teme que, em caso de conflito, a Índia possa bloquear o Estreito de Malaca. Isso paralisaria o fornecimento de petróleo da China e prejudicaria seu comércio. Por isso, o país se certificou de proteger essa linha de fornecimento crítica. O porto de Hambantota e a estratégia do colar de pérolas são as principais maneiras da China fazer isso. A China tem construído portos e infraestrutura militar no Oceano Índico, conhecida como Estratégia do Colar de Pérolas, para cercar seu maior rival regional, a Índia. O porto de Hambantota está bem posicionado para atender a este objetivo. Como se isso não fosse suficiente, a China teve outra vítima. O padrão se repetia. Eles não reembolsaram a China e tiveram que entregar ativos estratégicos, como um porto-chave, para o país por 40 anos. Este país não é outro senão o Paquistão. A economia do Paquistão enfrentou várias falências e dificuldades ao longo do tempo. Na realidade, eles buscaram pacotes de resgate no Fundo Monetário Internacional mais de 12 vezes. Embora os empréstimos tenham ajudado o Paquistão a se manter à tona, eles visavam necessidades imediatas de sobrevivência, ao invés de investir no desenvolvimento de infraestrutura. Como resultado, a infraestrutura do Paquistão estava muito subdesenvolvida. A China viu nisso uma grande oportunidade e decidiu intervir. Em 2015, a China lançou o Corredor Econômico China-Paquistão. Corredor Econômico China-Paquistão, parte da iniciativa do Cinturão e Rota. O Corredor Econômico China-Paquistão tem projetos no valor de 62 bilhões de dólares. No papel, os números parecem promissores. Porém, como você pode imaginar, a maioria desses projetos foi gerenciada por empresas chinesas, com trabalhadores chineses, então boa parte dos recursos acabou retornando para a China. O porto de Gwadar, componente crítico do Corredor Econômico China-Paquistão, foi financiado majoritariamente pela China e concluído em 2006. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Em 2007, surpreendentemente, o Paquistão concedeu a gestão do porto de Gwadar à Autoridade do Porto de Singapura, em um arrendamento de 40 anos, em vez de entregá-lo a uma empresa chinesa. A Autoridade do Porto de Singapura também investirá United States Dollars dos Estados Unidos 550 milhões nos próximos 5 anos para desenvolver ainda mais o porto. O acordo previa que a Autoridade do Porto de Gwadar receberia um percentual da receita das operações de carga e serviços marítimos, além de isenções fiscais. Parecia vantajoso para todos. O Paquistão obteve os fundos e a influência chinesa foi contrariada. Mas em 2013, o Paquistão chocou o mundo. A concessão deste contrato abre novas oportunidades para o nosso povo, particularmente para o povo de Baluchistão.
Isso dá um novo impulso às relações entre Paquistão e China. Em 2013, o Paquistão decidiu entregar a gestão dos portos a uma empresa chinesa por um arrendamento de 43 anos. Segundo especialistas geopolíticos, o Paquistão fez essa jogada para equilibrar a influência dos Estados Unidos da América no país e obter apoio mais ativo de Pequim. A decisão ocorreu em meio a tensões crescentes entre Estados Unidos da América e Paquistão sobre as políticas americanas no Afeganistão. Após 2 anos, o porto de Gwadar integrou-se ao corredor econômico China-Paquistão. Os planos da China para o porto incluíam uma grande expansão da infraestrutura, buscando aumentar muito a capacidade portuária. Planejava-se investir United States dólares dos Estados Unidos, 1,6 bilhão, nesse desenvolvimento de infraestrutura, mas parecia uma traição. Por quê? De acordo com o acordo, a COPHC receberia 91% da receita das operações do porto e do terminal de gás natural liquefeito e 85% da receita da Zona Franca. Embora se esperasse que o porto movimentasse 1 milhão de toneladas de carga por ano e gerasse negócios significativos, o Paquistão teria lucros mínimos com isso. Isso foi uma grande vitória para a China por 2 motivos principais. O interesse da China em Gwadar, assim como no porto de Hambantota, é principalmente devido ao ponto de estrangulamento do Estreito de Malaca. Com este porto, a China pode contornar o ponto de estrangulamento em maior medida e transportar diretamente petróleo bruto e outras fontes essenciais de energia do porto de Gwadar para a província de Kashigar, na China, por rodovias, garantindo assim uma rota de energia mais segura. O segundo é a proximidade com o Estreito de Hormuz. Os 600 quilômetros do Estreito de Hormuz, um ponto crítico por onde passam 20% do petróleo bruto e combustíveis liquefeitos do mundo. A presença militar em Gwadar dissuade os rivais da China, especialmente a Índia, que também possui interesses estratégicos na região. Em segundo lugar, Gwadar se torna uma peça-chave na estratégia Pérola de Cordões da China, que é uma rede de portos e instalações militares cercando a Índia. Na verdade, a China está tão investida no porto que em 2017 presenteou 4 navios chineses para a Marinha do Paquistão para proteger Gwadar. Assim como no Sri Lanka e no Paquistão, a China está em disputa com os Estados Unidos da América no Mar do Sul da China, uma região que se tornou um foco de tensão geopolítica. Nesta batalha pela dominação, os portos se tornaram uma das ferramentas estratégicas mais poderosas da China. Portos como Newcastle, Melbourne e principalmente Darwin, na Austrália, poderiam desempenhar um papel crítico a favor da China. Mas talvez o caso mais preocupante de todos seja o porto de Darwin, na Austrália. Em 2015, este porto estratégico foi arrendado por 99 anos para o grupo chinês Land Bridge. Essa ação alarmou os Estados Unidos da América, dada a localização estratégica do porto perto das operações militares americanas no norte da Austrália. Os Estados Unidos levantaram sérias preocupações e, em resposta, a Austrália revisou o acordo. Mas o resultado foi chocante. A Austrália não cancelou o arrendamento, permitindo a expansão da influência da China. Mesmo em países aliados dos Estados Unidos da América, esses portos, apesar de parecerem investimentos comerciais, são peças estratégicas no plano da China para dominar as principais rotas marítimas globais. Mas se você acha que termina apenas com esses 2 países, saiba que ainda nem tocamos na totalidade da Ásia. Porque o único continente que a China não alcançou é a Antártica. Ou talvez eles já tenham emprestado aos pinguins também, quem sabe? A China detém participações ou gerencia operações portuárias em mais de 10 países. Estes incluem Papua Nova Guiné, Coreia do Norte, Rússia, Bangladesh, Mianmar, Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, Iêmen, Israel e Turquia, com valores que variam de 30 milhões de dólares a mais de 1 bilhão de dólares. Na África, a China investiu em mais de 78 portos em 32 países, totalizando mais de United States dólares dos Estados Unidos, 21,7 bilhões.
O mais alarmante é que alguns desses portos estão perigosamente próximos dos pontos de estrangulamento mais críticos do mundo, como o Estreito de Hormuz e o Estreito de Bab el-Mandab. Se você não está familiarizado, 30 a 35% do petróleo bruto do mundo passa por essas duas passagens estreitas. A China não é apenas uma ameaça regional, mas também uma ameaça estratégica global. A má notícia é que a China sabe que os países ainda cairiam em sua armadilha. O motivo está na própria armadilha. Muitos países estão começando a abandonar o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e em vez disso, estão se voltando para os bancos chineses. Parece loucura, não é? O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial oferecem empréstimos com 1% a 2%, com prazo de pagamento de 25 a 30 anos. Porém, a 4 a 6% com 15 a 20 anos. Segundo um relatório, há 1,34 trilhão entre 2000 e 2021 para 165 países, principalmente nações de baixa e média renda. Então, por que alguém pegaria empréstimo com a China? Existem 3 razões principais. Primeiro, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial evitam conceder grandes empréstimos para a infraestrutura a países economicamente fracos. Porém, a China oferece empréstimos volumosos para a infraestrutura, sendo uma excelente opção para países em crise. Além disso, obter empréstimos do Fundo Monetário Internacional não é simples. Vem com várias condições rigorosas. Os países precisam abrir mercados, reduzir subsídios, privatizar ativos e seguir regras rígidas. Para governos que já estão lutando, isso é muito para lidar. A China, por outro lado, não interfere nem estabelece demandas, tornando-a uma opção mais conveniente, porém mais arriscada. Em terceiro lugar, a China oferece empréstimos respaldados por recursos. Em vez de pedir a países pobres, mas ricos em recursos, para reembolsar em dinheiro, a China concede enormes empréstimos e recebe uma parte de coisas como petróleo, minerais ou receitas de pedágio como pagamento. Mesmo que o país não consiga pagar diretamente, a China ainda obtém seu dinheiro através dos lucros desses projetos. A China usou este modelo pela primeira vez em Angola, devastada pela guerra entre 2004 e 2010, emprestando cerca de 10 bilhões de dólares garantidos pelo petróleo angolano. Mais tarde, a mesma estratégia foi usada na República Democrática do Congo em 2007, onde empréstimos respaldados por minerais financiaram o desenvolvimento de infraestrutura. Em 587 milhões de dólares, a Guiné firmou um acordo de empréstimo de 587 milhões de dólares, respaldado por bauxita, para a construção de 2 grandes estradas. De fato, 30 bilhões de dólares foram firmados sob esse modelo em diversos países africanos. Para piorar, a China também demonstrou disposição em aceitar pagamentos não monetários, como favores geopolíticos estratégicos ou até controle direto sobre ativos críticos. Por exemplo, a China converteu um empréstimo de United States Dólares dos Estados Unidos, 230 milhões, em doação para construir o Aeroporto Internacional de Gwadar, mas em troca garantiu o direito exclusivo de construção, contornando licitações competitivas. Já o Fundo Monetário Internacional e outros credores multilaterais exigem pagamento monetário e não aceitam negócios baseados em ativos. É por isso que tantos países pobres e de renda média continuam caindo na armadilha da China. A China parece ser uma mão amiga, mas na realidade está armando uma armadilha. Se você pensa que apenas nações asiáticas ou africanas caem nesses empréstimos tentadores, olhe este mapa. A partir de 2024, empresas chinesas adquiriram terminais em toda a Europa. Empresas chinesas estão presentes nos portos da Grécia, Malta, Itália, Espanha, França, Bélgica, Holanda e Alemanha. A partir de 2020, a China investiu em cerca de 1.000 projetos na Europa sob a iniciativa Belt and Road, com investimento total superior a dólares dos Estados Unidos, 226 bilhões, apesar do financiamento geral do Belt and Road ter caído durante a pandemia de Coronavirus Disease 2019. Além disso, empréstimos e investimentos chineses chegaram até a América do Sul e do Norte. A China investiu em 10 projetos portuários em países como Chile, Brasil, Peru, Equador, Panamá, Bahamas, México e até mesmo em 2 terminais portuários nos Estados Unidos. Alguns desses portos são extremamente cruciais para seus respectivos países.
No Brasil, o Porto de Paranaguá tem o terceiro maior tráfego de navios do país, com a China possuindo uma participação de 90% nele. No Peru, a China detém 60% do porto de Chancay, o que levanta novamente sérias preocupações sobre controle e dependência. Mas o mais preocupante é o ponto de comércio crítico que a China tem observado: o Canal do Panamá. Em fevereiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, prometeu retomar o Canal do Panamá, alertando sobre uma poderosa ação dos Estados Unidos sobre o que ele afirmava ser o crescente controle chinês na região. Mas sobre o que exatamente Trump está tão irritado? Bem, ele tem duas principais preocupações. O exército dos Estados Unidos da América não tem mais acesso livre ao Canal do Panamá, e os navios comerciais americanos precisam pagar altas taxas, como qualquer outro país. E mais importante, ele está preocupado com a crescente influência da China próxima ao canal. Embora a China não possua ou controle o Canal do Panamá, não há evidências públicas de que o governo chinês o opere ou realize atividades militares no local. O mais preocupante é que, de outubro de 2023 a setembro de 2024, a China representou 21,4% de toda a carga que passou pelo canal, sendo o segundo maior usuário depois dos Estados Unidos da América. Além do comércio, empresas chinesas investiram fortemente em infraestrutura próxima ao canal. 2 dos 5 principais portos perto do canal, Balboa no Pacífico e Cristóbal no Atlântico, são operados desde 1997 pela Huntington Port Holdings, empresa de Hong Kong. Embora a Huntington não pertença diretamente ao governo chinês, muitos em Washington temem a influência indireta de Pequim sobre ela. Além disso, o projeto do porto de contêineres Panamá Colan é financiado pelo Landbridge Group, uma empresa de investimentos chinesa, com vínculos conhecidos com o Partido Comunista Chinês e o Exército de Libertação do Povo. O Canal do Panamá é crucial para muitos especialistas. Mas por que ele é tão importante? Isso ocorre porque o Canal do Panamá lida com 5% do transporte marítimo global, e o Panamá possui uma localização estratégica que Estados Unidos da América e China desejam. Atualmente, cerca de 72% da carga que passa pelo Canal do Panamá está relacionada à China. Assim, a China está ansiosa para controlar projetos de infraestrutura cruciais na América Latina. Além disso, a China tem investido bilhões na América do Sul. Atualmente, é o maior parceiro comercial do Brasil, Chile e Peru. O Canal do Panamá é crucial para manter rotas comerciais rápidas e lucrativas, sendo mais do que um simples atalho para a China. É uma linha de vida estratégica, mas o Panamá estava muito apaixonado pela China. Em 2017, o Panamá surpreendeu ao romper relações com Taiwan e reconhecer oficialmente a China continental. Não foi apenas uma grande vitória para Pequim, também desencadeou uma reação em cadeia. Logo, países como a República Dominicana, El Salvador, Nicarágua e Honduras seguiram o exemplo do Panamá e também cortaram laços com Taiwan. Como esperado, a China rapidamente recompensou o Panamá, tornando-o o primeiro país latino-americano a aderir à iniciativa do Cinturão e Rota. E em troca, a China injetou bilhões de dólares em projetos de infraestrutura, como um terminal de cruzeiros, uma ponte de canal e até mesmo uma ferrovia proposta. Mas é evidente que Washington não ignorava essas coisas. Pressionou o Panamá e funcionou. Em dezembro de 2024, o recém-eleito presidente do Panamá, José Raul Marlino, fez uma declaração pública para acalmar as coisas. Ele disse: "A China não é dona do Canal do Panamá, e cada metro quadrado do canal e seus arredores pertencem ao Panamá. A China já tinha a alternativa do Panamá pronta, e é aí que a Nicarágua entra em cena." A Nicarágua, a cerca de 803 quilômetros a noroeste do Panamá, é uma concorrente natural caso um canal seja construído lá. Oferece rota similar entre o Atlântico e o Pacífico, com grande vantagem. Isso permitiria à China desviar totalmente da influência americana. No Pacífico, a Nicarágua está atualizando Corinto, seu porto mais ativo. Se o canal for construído, Corinto será o principal ponto de entrada e saída para navios internacionais. No Atlântico, o porto de Bluefields terá um papel crucial. E para fortalecer isso, a China Kinke Engineering já assinou um acordo para construir um porto de águas profundas lá. A China cobriu quase todos os continentes, inclusive a Europa. Parece estranho, mas é verdade.
Um dos casos mais infames que ganhou manchetes globais é o Porto de Piraeus, na Grécia. É o maior porto da Grécia e o 7º maior de toda a Europa. O controle da China sobre o Porto de Piraeus começou em 2015, quando a Grécia estava afundada em uma grande crise de dívida. A situação se agravou a ponto da Grécia não pagar 1,6 bilhão de euros ao Fundo Monetário Internacional, sendo a primeira nação desenvolvida a entrar em default dessa forma. Nesse momento, quase nenhum país queria investir na Grécia. Mas foi exatamente quando a China viu uma oportunidade. A empresa chinesa COSCO adquiriu uma participação majoritária no Porto de Piraeus, não sendo essa a primeira vez que a COSCO se envolveu com o porto. A COSCO garantiu os direitos de operar partes do Porto de Piraeus em 2008 e atualmente detém 68% de participação no porto. Isso permite que a empresa chinesa molde o futuro do porto, o que é um fator crítico. Devido à sua localização estratégica, a China tem acesso direto à Europa e ao Oriente Médio. Sob a gestão da COSCO, o volume de carga aumentou quase 7 vezes em uma década, chegando a 5,65 milhões de contêineres. O Porto Pérez tornou-se um dos que mais crescem no mundo, gerando mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Parece uma história de sucesso, mas essa é apenas uma parte da história. Segundo um sindicalista, as condições de trabalho no porto pioraram após a China assumir o controle. Sem treinamento de segurança, acidentes frequentes e um trabalhador morto por um guindaste em 2021 causaram uma greve. A maioria dos trabalhadores tinha contratos sem estabilidade e funcionários chineses supostamente ocupavam cargos sênior, substituindo os gregos locais. Se alguém se opusesse à COSCO, seria demitido. Assim, a maioria dos trabalhadores ficou calada, temendo protestar. Alguns trabalhavam turnos completos sem intervalos e até foram forçados a urinar em garrafas, piorando as condições no Porto de Piraeus. O controle da China sobre o Porto de Piraeus é geopoliticamente significativo. Ele está localizado em um ponto estratégico, onde o Mediterrâneo encontra os Balcãs, próximo à Rota Suez-Gibraltar. Também conecta-se por ferrovia à Europa Central e Oriental, sendo um importante hub logístico, não apenas de carga. Aproximadamente 20 milhões de passageiros transitam pelo porto anualmente, permitindo à China influenciar um importante portal europeu. Mesmo que não use abertamente esse controle devido à pressão global, o risco ainda é muito real, e não se trata apenas de especulação. A China já fez isso antes. Em julho de 2017, uma frota naval chinesa, com um destroyer de mísseis, uma fragata de mísseis e um navio de suprimentos, visitou o Porto de Piraeus. Essa ação surpreendeu o mundo e revelou que o interesse da China vai além do comércio. A China busca demonstrar seu poderio militar quando preciso. Porém, a situação começou a se voltar contra o país, com revoltas internas surgindo. Veja a Grécia, que já vendeu seu maior porto para a China. Porém, em 2021, a situação mudou. Quando a licitação foi aberta para 49% de participação em sua rede de distribuição de energia, a Grécia bloqueou a rede estatal da China de participar, mesmo já possuindo 24% do operador de alta tensão. A Grécia também desqualificou a empresa chinesa South Power Grid. Mesmo no Porto de Piraeus, o controle chinês enfrenta forte reação negativa. A oposição local aumentou devido às más condições de trabalho e ao ressentimento pela propriedade estrangeira. A COSCO tinha planos ambiciosos, como um hotel e um shopping, mas esses projetos estão parados. A COSCO responsabiliza a burocracia e resistência local na Grécia, enquanto os gregos afirmam que o real problema são os estudos ambientais insuficientes da empresa. Sejamos honestos, a China não é exatamente conhecida por priorizar questões ambientais, especialmente no exterior. Para agravar a situação da COSCO, moradores próximos ao porto iniciaram ações judiciais visando impedir a expansão planejada. O dragão está sendo repelido e agora até a Europa se recusa a ceder. No momento em que a China acreditava ter tudo sob controle, outro importante país europeu desferiu um duro golpe em sua influência. A China ficou chocada quando o único país do G7 que havia aderido à iniciativa do Cinturão e Rota a abandonou. Em 2023, o primeiro-ministro italiano, Giorgio Meloni, confirmou que a Itália pretendia sair da iniciativa do Cinturão e Rota.
Em dezembro de 2023, apenas 4 anos após assinar o memorando de entendimento em 2019, a Itália anunciou que não renovaria sua participação na iniciativa do Cinturão e Rota. Essa decisão foi um duro golpe para as ambições chinesas na Europa, mas não foi um caso isolado. Em 2022, Estônia e Letônia deixaram o grupo 17+1, uma iniciativa liderada pela China para estreitar os laços com a Europa Central e Oriental. Mas o encanto sumiu rápido. A Lituânia saiu em 2021 e pediu a outros para seguirem o exemplo. Mas a Lituânia era de fato singular. Apesar de ter apenas 3 milhões de habitantes, a Lituânia fortaleceu abertamente seus laços com Taiwan. A China revidou proibindo produtos lituanos, mas a Lituânia não recuou. Ela intensificou a postura e enviou 11 deputados para visitar o presidente de Taiwan. Não é apenas a Europa que está enfrentando a China. A África, que já foi uma grande receptora de empréstimos chineses, agora está se afastando. Em 2018, a China representava 31% do empréstimo estrangeiro da África, mas em 2021 isso caiu para apenas 12%. Os empréstimos diminuíram de 28 bilhões em 2016 para menos de 1 bilhão em 2022. Com a queda na demanda, a economia chinesa desacelerou e o medo do endividamento cresceu. Credores chineses se comprometeram com United States Dólares dos Estados Unidos, 4,61 bilhões em novos empréstimos a nações africanas até 2023, o primeiro aumento significativo desde 2016. Este retorno seguiu uma queda acentuada nos empréstimos em 2022. A cautela no continente africano é evidente. Olhe para o Porto de Bagamoyo, na Tanzânia, um projeto de 10 bilhões que foi assinado entre a China e a Tanzânia em 2013. Este megaprojeto quase foi cancelado em 2019 pelo então presidente da Tanzânia, John Magufuli, que acreditava que os termos eram exploratórios e não beneficiavam seu país. No entanto, a nova presidente, Samia Suluhu Hassan, decidiu reviver o projeto. Na Ásia, os investimentos bilionários da China enfrentam contratempos, como no porto de Gwadar, no Paquistão. A China investiu muito para diminuir a dependência do Estreito de Malaca, mas o projeto é muito instável. Apesar do governo paquistanês não se opor ao investimento, cresce a agitação local na instável região de Baluchistão. Grupos rebeldes no local estão mirando não só nos trabalhadores chineses, mas também no exército paquistanês. Em 2024, separatistas baluches intensificaram ataques aos interesses chineses no Paquistão. Em 20 de março, militantes da BLA invadiram o porto de Gwadar, matando 2 soldados paquistaneses. Em 26 de março, um homem-bomba matou 5 engenheiros chineses e um paquistanês no projeto de hidroeletricidade Dazu. Outro ataque visou engenheiros chineses, matando 2 e ferindo 17. Mas por que essas pessoas estão se revoltando contra o Paquistão? Apesar de extrair recursos naturais de Baluchistão por décadas, o governo fez pouco pelo desenvolvimento da região. Pela primeira vez, a China enviou cerca de 60 agentes de segurança privada para proteger os projetos de energia do corredor econômico China-Paquistão, em Sindh, no Paquistão. Esses guardas cuidam de escolta, vigilância e proteção do local. Enquanto isso, Sindh lançou uma linha direta para cidadãos chineses e determinou que projetos substituíssem os atuais guardas por ex-militares treinados. Apesar de não mobilizar seu exército, a China busca um envolvimento mais profundo na segurança do Paquistão, enfrentando problemas até em outros países. No caso de Myanmar, a China tinha grandes planos. Propôs o projeto do porto de Chokpyu a um custo astronômico de 7 bilhões de dólares. Mas Myanmar, ciente dos riscos, decidiu reduzir drasticamente para apenas 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Por quê? Myanmar não queria se endividar com a China. Apesar de ainda ter tomado um empréstimo de 1,3 bilhão de dólares devido à economia em dificuldades, a redução no investimento indica que os países estão ficando mais espertos. Eles estão compreendendo o funcionamento da China e tomando medidas para evitar ficarem presos em dívidas massivas. Não são apenas as grandes nações resistindo à China. Países menores também estão se manifestando. Samoa, por exemplo, é uma pequena nação insular no Oceano Pacífico Sul. Em 2021, Samoa cancelou um projeto portuário de United States Dólares dos Estados Unidos, 100 milhões apoiado pela China, considerando-o excessivo para um país já endividado, principalmente com a própria China. Não podemos esquecer de Israel. O Grupo Internacional de Portos de Xangai da China opera um terminal estratégico no porto de Haifa, por onde passam 99% das importações e exportações israelenses.
Para contrapor a crescente presença da China, Israel concedeu um contrato em 2022 para a empresa indiana Adani Ports. O grupo Adani comprou uma grande parte do porto por United States Dollars dos Estados Unidos, 1,13 bilhão, para operá-lo e administrá-lo, numa jogada para contrabalançar a influência chinesa. O Sri Lanka está agindo para enfrentar a China, enviando uma mensagem clara ao país recentemente. Na visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Sri Lanka, em abril de 2025, o presidente do país garantiu que o território do Sri Lanka não seria usado para ameaçar ou prejudicar a segurança da Índia. Além disso, os Estados Unidos da América estão investindo mais de 500 milhões de dólares no terminal portuário de Colombo, desenvolvido pelos portos Adani, da Índia. Em 2021, a Adani assinou um acordo de United States Dollars dos Estados Unidos 700 milhões para gerenciar o terminal de contêineres ocidental do porto. Surpreendentemente, a colaboração ultrapassa os portos. A Índia forneceu ao Sri Lanka um pacote de United States Dollars dos Estados Unidos, 3,8 bilhões, incluindo linhas de crédito, trocas de moeda, ajuda humanitária e apoio à infraestrutura. Em resposta, o Sri Lanka cancelou projetos chineses na península de Jaffna, permitiu a entrada da Índia em seu setor energético e apoiou a construção de uma instalação de doca flutuante livre e um centro de coordenação de resgate marítimo, com uma subunidade no porto de Hambantota, operado pela China. Isso é uma grande declaração. Além disso, no início de 2025, as tensões entre os Estados Unidos da América e a China sobre o Canal do Panamá aumentaram muito. Os Estados Unidos da América, durante o governo Trump, declararam que a China controla secretamente o canal. Para evitar consequências sérias, o Panamá se retirou da iniciativa do Cinturão e Rota em fevereiro de 2025. Só o tempo dirá se as nações resistirão ou se renderão à agressão chinesa. Mas uma coisa é clara: a garra do dragão está escorregando.